Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast, esse podcast aqui que está há mais de 5 anos acompanhando a vida do médico empreendedor brasileiro, trazendo insights e personalidades da medicina que empreendem assim como vocês. E no episódio de hoje, tem um doutor aqui que veio direto de Curitiba, nosso cirurgião plástico, doutor Hilário Carmo, que vai trazer um pouco da experiência dele, de toda a bagagem que ele tem na medicina, o como que é necessário o médico, a equipe desse médico e o negócio por si só se reinventar a todo momento. Quem fica parado não cresce, né, Hilário? Seja muito bem-vindo, meu caro. Se apresente para o pessoal, para os seus colegas que vão ouvir esse episódio e traga já essa primeira. Hilário, o que você fazia no passado como negócio e que hoje você tem que fazer diferente? Bom, eu sou Hilário Santos do Carmo, cirurgião plástico lá em Curitiba, e antes de tudo agradecer aqui, né, a você, a sua equipe pelo convite, e é uma honra estar aqui. A gente acompanha todos os podcasts e vê, tá na esteira, tá lá ouvindo o Vitor falar, então é sempre, a gente aprende, né? E realmente foi com o teu curso e quando veio a pandemia, aí teve todo mundo parado, fazendo online, daí fiz o curso para minha secretária. Aí que comecei a ter o contato e falei, nossa, né, a gente com 25 anos de profissão e fazia medicina normal, eu te operei, você gostou, a tua amiga, a tua familiar vai recomendar, o boca a boca, normal. E, claro, medicina cresce, a previsão daqui 10 anos é para dobrar o número de médicos. 1 milhão, né? 1 milhão de médicos, né? Então, a gente procurou, assim, a necessidade de que a gente tem que sempre melhorar, e não é porque já está com tanto tempo de carreira que não vou fazer nada, né? E aí você realmente ensina a gente no fundo, claro, o que importa é a gente tratar bem nosso paciente, servir, né, a nossa medicina com modernidade, com tecnologia e fazer a experiência da paciente em cada etapa ser a melhor possível. Maravilha! Traga então para mim, você falou 25 anos de formado ou de cirurgia plástica? De cirurgia plástica. De formado era na turma de 97, então vai mais 28 anos. E hoje são 25 aproximados de cirurgia plástica. Olha só, então você pegou os tempos áureos da cirurgia plástica, né? Quando era 2, 3 numa cidade. Curitiba sempre foi um grande centro de referência, né? Então, hoje, só em Curitiba somos, acho que mais de 200 cirurgiões plásticos, né? Então, claro que eu brinco assim, o sol nasce para todos. Então, você fazendo o teu bem feito, vai ter espaço para todo mundo. Certeza. E assim, tem mais gente querendo operar do que médico disponível. Claro, mas vamos pegar então esses 25 anos. Vamos começar falando de mercado. Como era o mercado da cirurgia plástica há 25 anos e como que é hoje? Muito mais concorrido, certamente, né? Claro, sempre teve muitos profissionais e você procurando sempre um grande centro, você vai ter sempre uma concorrência maior, né? Então, uma cidade que seja um plástico para cada 15 mil habitantes, comporta, é o que a sociedade brasileira, na época, quando eu terminei, falava, né? Daí tinha grandes centros com 200, 300 mil habitantes, que era a referência que você poderia crescer mais. Só que daí você pesa aquilo, né? Família, estudo, depois vai ter que se mudar para a capital. Então aí a opção foi sempre pegar a capital mesmo. E aí a família cresceu, ficou. Então daí, claro, que a gente teve hoje a concorrência maior. Cada ano chegam mais profissionais, né? De várias áreas. E a concorrência, infelizmente, dentro da cirurgia plástica, tem médicos, às vezes, não especialistas que fazem também alguma plástica, né? Então, às vezes, a gente vê problemas que ocorrem, que às vezes saem na mídia, e mais de 85% dos casos são não plásticos. Sim.
Então, né, mas sempre fazendo o teu trabalho bem. E isso tem se tornado mais comum hoje do que era há 25 anos. Então, a gente vê assim que a busca pela boa formação ainda existe, né? Mais de provavelmente 50% dos estudantes que saem vão fazer uma residência, uma especialização, mas tem a outra metade que quer algo rápido, que é algo, um curso que não, Certo. 6 meses, de 1 ano. O cara não quer parar. Agora a plástica precisa de 6 anos, 3 de geral, Em geral, eles plástico. Então, mas assim, se o cara quer se diferenciar daqui a 10 anos com 1 milhão de médicos, vai ter que estudar, né? Isso acelerou, pelo menos nos últimos 5 anos, acelerou demais. Provavelmente nesses 25 anos atrás as pessoas não estavam buscando tantos atalhos assim, e hoje estão buscando mais. E agora, como negócio, gestão, que querendo ou não, você é plástico, você tem um negócio. Como gestão, o que na tua cabeça mudou de 25 anos para hoje? O que o Hilário fazia como gestor também, além de médico? E que, olha, Vitor, se eu continuasse fazendo aquilo, ou hoje eu precisei me reinventar ou aprender novas ferramentas de gestão. Como é que mudou isso para você? Teve a grande entrada das mídias sociais. E aí, quando começou o Facebook, mais de 10 anos, né? Aí a gente começou com o Facebook também, né? Colocava, era proibido, né? Antes e depois, né? Na plástica. E aí depois foi evoluindo, né? As plataformas e daí o Instagram atualmente. E a gente vê assim, às vezes o tempo que eu levei para criar meu nome, um cirurgião mais jovem, com 3 anos, já está assim com uma boa clientela rápida. Então, é o uso, com certeza, adequado, ético, de forma médica, das mídias sociais. Então, você, eu tenho mais de 50, tenho mais de 60, não importa, anos, né? Você tem que fazer sempre o teu... Até no curso, teve lá o Geraldo, que ele faz fecundação, né? E tá lá fazendo o curso com... Ele falou assim, olha, eu vou, mas a clínica vai continuar, minha família e tal, né? Então, você tem que continuar sempre procurando melhorar, né? Total. E você, toda vez que tem essa mudança social, obviamente a gente tem um período de resistência. Você, num primeiro momento, quando teve advento das mídias sociais, no primeiro momento você teve uma resistência e falou, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui vai ser fogo de palha, ou já se jogou no negócio? Tinha um certo receio, até por o que poder colocar, né, o que fazer. Daí, às vezes, alguns colegas, mesmo sem a permissão, faziam o uso de mostrar resultado, e aí sempre era falado, puxa, mas e a ética, né, e expor e tal. Daí, claro, hoje, já com a liberação para o plástico, para os médicos em geral poderem fazer, então não é que você vai estar 100% mostrando, mas você falou uma coisa muito boa no curso, que a mídia social, ela é como você está passando no shopping e a vitrine da loja te interessa ou foi bacana, então eu vou entrar nessa loja. Então o Instagram, a mídia social é a vitrine. Então você está lá, não, gostei aqui, puxa, não, eu vou entrar, vou marcar uma consulta. Então, tem que fazer, e não fazia. E aí, agora, antes, o Instagram era mais assim, algo pessoal, e agora é muito mesmo, pelo menos para mim, é 100% profissional. Eu coloco alguma coisa e tal, assim, também no dia a dia, né? Mas é sempre informando, ensinando, botando o resultado, levando o conteúdo para os pacientes. Muito bom. Vamos falar sobre construção de carreira. Eu gosto de conversar com geralmente quem tem mais de 15, 20 anos de medicina, porque teve toda uma construção de carreira. As coisas não foram assim, não caíram no colo, nem por acaso, e também não teve atalho muitas das vezes. Como é que você construiu a tua carreira? O que te trouxe até aqui hoje? Excelente pergunta, né? Porque todo médico não cai do céu. Então, o médico hoje ainda, eu vejo por muitos anos mais, vai ser uma profissão boa, ele vai ter boa qualidade de vida, né? Família, viajar, estudo, ensino. Agora vai começar, a não ser que já entre em algum grupo
cirúrgico, que precisa alguma especialidade que ele Uma equipe faz. já estruturada. Mas se não, é aquela coisa, dá plantão, daí o plantão você vai cansar. Eu cheguei a dar 200 horas de plantão quando voltei para Curitiba, né? Tipo, tanto tempo fora, você volta um ilustre desconhecido, né? Aí dá plantão até, captou no próprio plantão, você opera uma auxiliar, uma técnica, enfermeira, daí, nossa, que legal, ele opera bem, tem bom resultado. E aí começava o boca a boca até que você vai largando o plantão, e aí você, não, agora deu, já chega de plantão, e daí você vai, monta a tua estrutura, que vai aos poucos crescendo, né? Pois é, o problema é que hoje nem plantão, tem áreas que nem plantão direito tem. Algumas áreas que tá complicado. E aí você começou a fazer essa transição, já queria desde o início para plástica? Eu de formação queria sempre cirurgia desde o terceiro ano da faculdade, dava plantão e seguia algum professor e tal. Sexta sim, sexta não, eu estava no plantão dele lá, voluntário, né? Hoje os estágios, tudo, não, e quanto que paga e tal, não. É voluntário, você vai lá para aprender. Você assistente não remunerado. Exatamente, você vai aprender e pronto. Daí depois, claro, a residência, daí eu adorava trauma. Daí na residência, puxa, aqueles plantão pesado e sempre se vivendo no limite, com risco, paciente grave. Eu falei, olha, daí a gente começa a passar nas especialidades, daí eu falei, olha, me identifiquei com a plástica e aí foi o caminho para ir. E aí foi para plástica. E na plástica já começou a empreender desde o início? Olha, a gente, claro, termina a residência, aí até, né, no meio desse caminho, no quarto ano acabou que minha mãe faleceu, e aí meu pai e minhas irmãs já moravam na Venezuela. A Venezuela estava com um pique alto era o boom, né? Tava petróleo. Daí meu pai, olha, você vai começar em algum lugar, então começa aqui com a gente na Venezuela e tal. Essa história eu não sabia. Caracas mesmo? Daí eu fui para Caracas, daí lá você tem que fazer a reválida, que nem qualquer médico que vem aqui. Aí minha esposa grávida, ela médica também, e aí a gente fez um tempo recorde lá na Universidade Central da Venezuela. Fizemos a reválida das 12 matérias que tinha que prestar a prova, tudo, estudar de novo, assim, ginecologia, pediatria, medicina da saúde, medicina tropical, tudo, Aí prestamos, e daí nisso, em paralelo, eu já estava acompanhando um colega plástico lá, que ele tinha recém mandado o auxiliar dele para os Estados Unidos fazer um fellow, e a menina adorou, nunca mais voltou, e ele estava nesse meio tempo sem. Aí, e ele fazia, imagina, ele de formação da médica, né, era o doutor Casanova, ele fez a plástica na Venezuela, a faculdade, e aí depois ele fez cirurgia geral, que era o básico, fez cabeça e pescoço, daí ele queria fazer reconstrução das cabeças e pescoço que ele operava. Aí o chefe dele, não, vai para o Brasil. Daí ele veio para São Paulo, fez lá a plástica, ele terminou a plástica, aí ele falou assim, eu gosto de reconstrução de calota. Aí o chefe dele em São Paulo falou, então você vai para os Estados Unidos, vai com o Dr. Bascunes para fazer essa formação. Ele foi, então o cara teve 13 anos fora a faculdade de formação. Um cara brilhante, e aí eu tive a oportunidade de poder ser o assistente dele por 4 anos, depois aí o Chaves começou a ficar um pouco mais vermelho, daí a gente retornou. Então esse meu crescimento foi já com a plástica, como qualquer outro começa, auxiliando outro profissional mais experiente, e aí em paralelo você vai levantando o teu consultório. Mas lá você era da equipe dele ou você só aprendeu com ele? Ou você atendia lá também com a sua clientela? Eu tinha minha clientela e lá é bem americanizado, assim, você atende dentro do hospital e então os consultórios são menores. Sim. Aí o serviço da plástica era dele, estava inclusive formando nesse novo hospital, no Centro Médico Docente La Trinidad. Um hospital lindo, assim, era numa área assim como aqui na Nova Lima, área elevada em montanha, assim, bem diferenciado.
E aí, nesse meio tempo, lógico, eu atendia, eu entrava com ele, né, em consulta, tudo. Ele chegava, eu já estava com tudo pronto na cirurgia, né, já preparadíssimo para fazer. Tinha dia lá que passava, era o dia de prótese, daí você operava o dia inteiro prótese. Ele tinha um super bom volume, né, cirúrgico, então segunda a sexta rock and roll. Muita mão. Tinha uma tasca, restaurante espanhol típico. Às vezes a gente saía nem almoçava, né? Que nem você falou, você come quando? Aí aí saía lá, ia na tasca e daí ele gostava de tomar um uísque com coca, botava, não importa os anos do uísque, ele sempre botava a coca dele. E aí era o relax, assim, de acabou a cirurgia, o dia, bom, vamos Fechou. pra frente. Não, e a Venezuela naquela época era... Os caras chamavam da Miami, né? Miami, Sim. do lado do hemisfério sul. Tava punjante o negócio, né? Aparentemente, eu não vivi, obviamente, esse tempo, mas aparentemente era um negócio punjante ali e gostou de se viver, acredito eu. Aí teve começou uma crise, entre aspas. Agora eu vou retornar para onde? Você foi para Curitiba. É. E aí já começou abrindo consultório lá? Abrindo consultório. Porque... Colocou um nome na frente ali. E fui lá, decorei e já abri o consultório. Como minha esposa fazia ecocardio, então aí ela é 20 anos atrás, né? Então era um pouco escasso também, assim, a parte de ecocardio. Também. Então ela já tinha agenda cheia no primeiro mês. Então aí já ajudava muito, né, nas contas. E aí, como eu estava lá com uma bela plaquinha com um nome sem cliente, então aí dava o plantão para ir ajudando nas contas de casa. E aí depois, aí sim, vai andando, mas sempre fazer o consultório. A princípio, locava uma sala dentro de outra clínica, e aí era a minha sala lá, aquele meu endereço, tudo. E aí, aos poucos, vai subindo. Daí, pediram a sala. Eu falei, pô, agora o ponto, né? Daí mudei, fui para outra sala comercial. Daí, pediram o ponto de novo. Falei, poxa vida, né? Fui pro terceiro. Daí, no terceiro, que deu sempre assim, uns 3, 4 anos, vou precisar do ponto. Aí, né, nesse terceiro, eu falei, não, quanto que é para comprar? Chega, não... Cansei de ser enganado. Aí que começou, né? Que daí, claro, você já tem mais tempo de mercado. Tem caixa já também. tem caixa. Daí vai... Te dá uma segurança maior de tomar o passo. Daí, depois desse, daí a gente foi pro atual, que daí compramos na planta, programamos, legal. Daí a coisa cresceu mais, né? Muito bom. Agora, então, me conta, o que toda essa jornada te ensinou como empresário? Vai me dando alguns passo a passos aqui. Olha, primeiro, a minha esposa fala que ela é o freio de mão e eu sou o acelerador. Ah, é? Porque ela fala, será? Vamos? Não vamos. Daí, de repente, não, poxa, vamos investir nisso, vamos, é um aparelho e tal. Ela, vai, daí vamos, então vamos. Daí, então você tem que ter coragem, aquela parcela daquele aparelho vai ser cara, mas você vai usar ele bastante, né? O quanto que você vai estar usando. Então, tudo... Essa visão de ou você compra ou você aluga o aparelho, né? Não importa, bota na ponta do lápis aí o que vai funcionar para cada especialidade, para cada área, mas mais ou menos tem que ter a vontade de fazer, né? E assim, se você não fizer, ninguém vai fazer. Então você tem que estudar, tem que ver, tem que ler. Então... E não importa a idade do profissional, né? Eu achei fantástico que lá no teu curso tava médicos no último ano de residência para planejar como que vai começar a fazer. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse feito isso lá atrás. Tivesse feito na Venezuela ia ser pequeno. Nossa, que bacana, né? Porque é outra cabeça. Você já pensar em começar certo, planejando, né? Então... Planejamento fundamental, tudo isso que você trouxe, a gente tem uma noção, não é muito clara, mas já um caminho de payback de toda a tecnologia que eu compro, break-even dela, quando é que ela já está se pagando, quando é que eu consigo pagar ela na literalidade, quando é que ela para de ser um custo aqui para a clínica e já traz resultado, e o principal, né, Hilário? Quando você falou, mas muitas vezes você tem que ter a visão e ir lá e fazer porque ninguém faz por você.
muitas vezes, e a maioria dos seus colegas, eles buscam certezas na hora de tomar decisão. Na hora que eu tiver certeza, eu sempre falo uma coisa pro médico, na hora que o teu próximo investimento já é uma certeza, é porque você demorou para tomar. Por quê? Porque já é uma certeza porque o mercado inteiro já validou, já não é mais nada novo, tu já tem 5, 6 dessa na tua região, já está no declínio, ele já está na fase da maturidade pro declínio. Então, não é quando eu tenho certeza, é quando, obviamente, eu coloco as coisas no papel, faço um planejamento e falo, olha, aqui há indícios que eu vou conseguir ganhar. Mas se eu for só na certeza, é hora porque já está no declínio de baixa, aí já não preciso fazer. Então, visão clara de planejamento, execução. O que mais? Vamos pegar o Hilário que cuida das finanças de um consultório. O que você foi aprendendo com o tempo? A gente foi vendo que desde um princípio a gente até copia da vida para a profissão que a gente casou. E aí, primeiro mês, 2 recém na residência, né? A gente estava na residência ainda. Aí minha esposa pegava e, é luz, é condomínio, é aluguel, é quanta coisa, e viagem, e passeio. Então, ela já começava lá, tinha um caderninho, esse mês aqui, janeiro, fevereiro, já tudo na ponta do lápis. Eu falei, olha, isso aí a gente tem que fazer para a vida inteira, né? E ela continua, né, sempre, né? Hoje, claro, é Excel, né, as planilhas. E a gente no consultório daí também tinha que fazer tudo isso. Até porque, né, pelo menos na plástica, essa paciente ou vai operar semana que vem, ou vai operar no outro, ou vai mais para frente, o agendamento, o nome. Cara, é tantos dados, né, e forma de pagamento, e fornecedor, e é a prótese, é o modelador, é o hospital, é o auxiliar, então tudo tem que estar na ponta do lápis para chegar. Aí você deu a última aula, você vê, quase não vejo o que você fala, né? Você tá presente nas aulas. É bom, mas na mentoria, os mentorados que dão bem são aqueles que participam. Como tudo na vida, né? Sim. Quem joga tênis bem? O que treina, o que Exatamente. Não tem como. Aí você pegou e falou assim, essa aula aqui, vocês vão, é aula para meta. Você já fez a meta para 2026? Falei, rapaz, metas de 2026. Então, aí eu já tinha tudo nas minhas planilhas, mas não tinha separadinho lá para te dizer na ponta da língua quanto que era o ganho real, né? Aí eu falei, nossa, mas eu tenho tudo aqui, mas ainda falta esse dado. Aí mas você falou assim, então para a próxima aula vocês vão ter que fazer isso daí. Mas eu sentei lá, falei, meu tá pronto, agora já fiz, já tá bem. Você chegou a fazer aquela tecnologia que a gente apresentou, você chegou a fazer com ela? Eu fiz aquela de colocar todos direcionado para mim, né, para plástica, né? Maravilha, porque aquilo é fundamental. Eu sempre falo assim, a gente nunca pode começar um ano como terminou o outro, senão eu tô vivendo 10 anos no mesmo ano. Você me fala, cara, são 5 anos que você viveu? São 5 anos diferentes ou é o mesmo ano 5 vezes? Então a gente precisa olhar para isso e tomar decisões estratégicas de acordo com esses indicativos. Naquela ferramenta que a gente deu ali na mentoria, tem a parte por BUs, né? Unidades de negócio. E um cirurgião plástico eu me enxergaria como BU, seja BU por áreas, então corporal, facial, seja BUs até por serviços. Poxa, Vitor, eu tenho a BU aqui de prótese, tenho a BU de rinoplastia ou de face e tenho a BU de abdômen. Quais delas são mais rentáveis para falar para o meu marketing colocar mais energia? Qual que eu deveria treinar o meu comercial 1 e 2 para eles saberem vender mais? Qual que eu tenho que pensar na jornada do paciente? E tudo isso é olhando para dado. Então, se eu começo o mesmo ano achando que está tudo da mesma maneira, vai ter o mesmo resultado. Agora, Hilário, você trouxe para mim que a vida profissional, ela imita a vida pessoal. E eu também confio muito nisso, né? As coisas se confluem, as coisas não tem uma parede ali limitando as duas. E aí você trouxe a organização da vida pessoal é a organização que tem no consultório. E eu concordo com isso. Para mim, eu sempre tinha comigo que quando eu entro num carro de uma pessoa, se ele é desorganizado, provavelmente o negócio dessa pessoa é desorganizado. Se o quarto é desorganizado, o negócio dela é desorganizado. Se é desorganizado, porque a vida pessoal vai refletir no negócio. Geralmente eu falo isso muito pra minha esposa. Eu falo, nossa, teu carro aqui cabe a casa inteira, nunca vi isso aqui. Você vai tirando coisa e o meu você entra, não tem nada.
Você tem o cabo do celular, no máximo um terno pendurado. Porque negócio a gente precisa organizar. A maioria dos seus colegas não tem essa diligência na organização. Então, eles basicamente, o jeito que eles tratam a vida pessoal deles, acabam indo pro negócio. Não sabe nem quantos plantões que fez no mês, quanto tinha que receber, toma calote de prefeitura, não tá nem sabendo, foi saber depois que o advogado fala, nossa, eu tinha esse dinheiro para receber, e assim vai a vida, vai tocando, né? Então, essa vida pessoal, ela influencia. Vamos falar de organização. Isso aí é porque sua esposa é muito organizada ou é uma coisa tua também? Não, a gente. Não é que os opostos se atraem, né? Que ela é organizada e eu não sou. É que ela se sobressai tanto na organização que ela. Imagina, ela faz os ecocardios dela e ela imprime todos os exames feitos e ela checa todos, ou glosas ou não, o que a clínica vai repassar para ela. E as clínicas muitas vezes esperam o check-in dela para ver que tá tudo certo para ela mandar de tão certa, tão metódica que ela é. Então, assim, a gente na vida pessoal de ter, assim, gostar tudo certo, programar as coisas, o passo conforme a perna, aí a gente também, na parte da medicina, a gente também quer fazer sempre organizado, programado. Até, às vezes, meu filho está no penúltimo ano de medicina, não sei ainda para a área que ele vai querer, né? Ele já me ajudou em cirurgia, tudo, mas ele ainda está pensando em algumas possibilidades. Mas a gente já prevê, às vezes, uma expansão, que às vezes a gente vai ter que crescer mais ainda para ou comportar ele, ou se ele, depende do que a vida vai definir para ele, né? Mas provavelmente a gente já pensa que nos protocolos nossos futuros de atendimento, ele poderia fazer parte. Fazer parte. E se ela tem essa valência da organização, qual é a sua valência principal que consegue colocar o teu consultório sempre em crescimento? Se ela traz organização, o que você traz de valência ali? A consequência da organização? Não. Ela tem essa característica, que é a organização. E qual que é a tua principal característica que você fala? Para os negócios, isso aqui... Executor. Eu acho que cirurgião, eu pelo menos, é assim, tipo, é para fazer tal coisa, tá aqui. Você falou, tem que fazer essa planilha, tá aqui. Vai ter uma aula especial, não sei o quê. Então, fecha aí, agenda o horário, mexe para lá e para cá que eu tenho que ver essa aula. Então, ou às vezes, né, ou termina um pouco antes para poder, mas tipo, se você não cria o espaço, você nunca vai ter o espaço. Né? Então, tipo, vai ter a aula tal horário. Se programa, vai lá, fecha e é importante, você tem que fazer. Eu chamo aqui dentro da empresa essa característica de delivery. Pessoas que entregam. Eu sempre falo o seguinte, imagina que eu tenha 2 pessoas no meu time, tem o João e tem a Maria. Eu falo assim, João, eu quero que você traga banana aqui pra mim que eu tô com fome. E eu chamo Maria, eu quero que você traga banana aqui que eu tô com fome. Aí o João sai e fala, opa, tem um supermercado aqui embaixo. Aí ele vai, anda até lá, fala lá, olha, eu quero banana. Então, não tem, vai chegar amanhã. Aí o João chega 1 minuto depois, rapidinho. Então, Vitor, tá sem banana, o que mais posso te ajudar? Aí a Maria vai no mesmo supermercado e a banana. Então, não tem banana aqui. Aí ela fica pensando, só que ela não sabe onde tem outro lugar. Aí ela pergunta pra alguém no supermercado, mas você sabe outro lugar? Atravessa, vai ali, chegou no outro lugar. Não, vai ali. Passa meia hora, chega suada. Vai falar, tá aqui a banana. Essa diferença é crucial. Tem pessoas que elas estão esperando todos os astros se alinharem, o supermercado ter a banana pra ela te trazer. Tem outras que elas dão um jeito de trazer. Quem cresce nesse mundo é pessoa delivery. Pessoa que vai lá, é pra fazer isso aqui, tá aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que na mentoria, você faz parte, então você sabe. A gente tem lá, tem que fazer um teste que aí fala com o psicólogo. Aí depois tem que preencher uma planilha de metas. Aí depois tem que... Você acredita que tem médico que fica 4 meses e não preencheu uma planilha de metas? Que se a pessoa sentar em 15 minutos, ela falar, vou parar pra fazer isso aqui, sem distração. Sem esse negócio aqui também que tira a nossa distração. Se ela ficar 15 minutos, ela faz. E ele fica 4 meses e fala que não teve tempo. Ou seja, você acha que uma pessoa dessa é uma pessoa delivery na vida? Uma pessoa que entrega? Não. Uma pessoa que se engana. Uma pessoa que se engana. Então, quanto mais eu tiver essa capacidade de falar, eu entender o que as pessoas esperam de mim, eu entender o meu papel e ir lá entregar. Sou um delivery da vida. Sou um delivery. Eu posso não ser o melhor, mas eu entrego. E quando eu entrego, eu vou longe, cara.
Porque é isso, tá aqui, ó, tá entregue. E você falou também numa aula assim, não é que vai ficar ruim, mas mais vale o feito que o bem feito. Então, execute, faça e depois você vai aprimorando, melhorando. Ah, não ficou bom daquele jeito, vamos fazer, vamos melhorar. Total. Então, o Hilário é um sujeito delivery na vida. Então, desde a vida pessoal até a profissional, vou lá e entrego. É para fazer isso aqui, eu entrego. É para fazer isso aqui, eu entrego. Vamos falar agora sobre o Hilário que tem que vender, porque cirurgia plástica, tudo na vida a gente tem que vender. Eu te convencer a sair do congresso, que você está de cirurgia plástica, e vir aqui nos nossos estúdios, foi uma ideia que precisa ser vendida. Você entrar na mentoria foi uma ideia ser vendida, assim como o terno que você usa, te venderam uma ideia, seja pelos olhos ou pelo vendedor ser persuasivo. Cirurgia plástica a gente precisa vender, mais do que muitas das outras especialidades. Então, a todo momento a gente precisa vender. Como é que a gente consegue convencer alguém a investir 30, 40, 50, 70, 80 mil reais em uma cirurgia? Tem uma construção lógica por trás disso? Como é que você faz? Tem, claro que o tempo do profissional, tempo de mercado, número de cirurgiões nessa cidade onde a pessoa vai atuar, mas assim, para você chegar a ter cirurgias assim mais caras, é claro que você vai ter uma média do que é o valor daquilo na cidade. Você sabe o que às vezes um cirurgião mais novo, ou às vezes com mais tempo, mas ele quer, o alvo dele, ele quer atingir mais volume do que... O modelo de negócio dele é diferente. Ele quer, então ele tem um orçamento mais baixo. Esse médico provavelmente vai fazer 3, 4, 5 cirurgias no dia. Eu, pessoalmente, prefiro assim, fazer uma por dia, bem feita, que eu vou ocupar uma manhã inteira, e aí provavelmente, não querendo comparar a qualidade técnica de cada profissional, mas aí eu falo, Vitor, você vai ser o 5º paciente que eu vou operar, tá? Que eu vou fazer a tua lipo às 5 da tarde vai começar. Então, aí a paciente fica o dia inteiro na espera e vai passar na cabeça dela também como que ele vai estar de cansado para estar fazendo, que qualidade ele vai estar entregando de resultado na minha cirurgia às 5 da tarde, né? Então, eu falo assim, olha... Você conta essa história que você me contou agora? Fala. Porque isso é fundamental. Você faz a pessoa viver, ela começa a imaginar ela naquela situação, falando, nossa, eu vou ficar tensa, vou ficar estressada, era para ser o dia da minha vida. Isso aí. Aí ela já vai passando aquela ideia, né? Tipo, então ela vai ter orçamentos diferentes? Vai. Mas daí eu falo assim, você vai ter preço e valor. Você vai ter talvez uma qualidade, não digo mais baixa tecnicamente, mas na rapidez de fazer mais eventos ao dia, aquela qualidade, a minha taxa de reoperação é muito baixa. Se eu colocar 1, 2 no semestre, ou 3, vai dizer assim, é pouco, né? Tipo, tem médico que bota isso às vezes por semana, por mês. Então, a gente tem uma qualidade, a gente entrega um resultado, e aí todo o cuidado é meu pessoalmente. Então, você constrói toda um significado de valor por que ela está me escolhendo, né? Então, eu tive que reoperar uma paciente que ela deu um hematoma na mama. No sábado à noite ela me mandou a foto, né? Aí eu falei, olha, eu estava em outra cidade, daí falei, olha, pode ir em jejum amanhã cedo que vamos reoperar. Daí vim embora da estrada direto para o centro cirúrgico. Falei, comprometimento, precisa, claro, qualquer médico faria isso, né? Mas não importa, é domingo e tal. Nem todo. Nem todo. Aí é a entrega do profissional. Delivery. Delivery. É entregar. O que você trouxe pra gente é fundamental. Você trouxe 2 aspectos que eu jogo na venda que são, assim, importantíssimos, principalmente quando a gente está tratando de medicina. Primeiro deles, gatilho do contraste. As pessoas precisam entender que o que eu estou vendendo é uma fruta e o que os meus colegas estão vendendo é outra. Se eles compararem banana com banana, eu vou falar, não, banana custa R$5 o quilo e ponto.
Não, minha cirurgia, olha como ela é muito diferente desse colega. Ah, então o que você está vendendo é maçã e o que ele está vendendo é banana, é diferente. Então, os preços podem ser diferentes. Coisas diferentes, preços podem ser diferentes. Porque a primeira coisa que todo ser humano ele usa para comprar qualquer coisa é o gatilho da comparação. Eu sei que isso aqui custa tanto, isso aqui deve custar também esse X. Não é possível que esse copo custa tanto, outro não. Então, quando eu tiro esse efeito de comparação, ou eu adiciono muita autoridade, a gente adiciona um label, uma marca muito forte, aí aquilo também, o markup, a gente consegue cobrar mais. E o segundo ponto, pintar o gatilho do futuro. E você fez isso perfeitamente. Não adiantava só eu chegar e falar para ela de maneira racional, olha, tem médico que ele opera no volume, e aí ele vai fazer várias cirurgias no dia, e eu faço menos, porque eu tenho mais essa qualidade, como se fosse um artesão e o outro é mais um atacadista. Tá bom, isso é a mesma coisa que você falou, que eu falei aqui de maneira técnica. Agora, se eu chegar e conseguir ficar durante 2, 3 minutos, envolver ela num pensamento que ela começa a imaginar. Então, olha, imagina que a gente marque sua cirurgia para uma sexta-feira. E é o dia da sua vida, sua cirurgia. Você sai da sua casa de jejum. Quando a gente está em jejum, Maria, você já ficou em jejum para fazer exame, não fiquei? A gente fica estressado ou a gente fica mais contente? Nossa, doutor, pelo amor de Deus, ainda mais eu que gosto de tomar um café da manhã, a gente fica estressado. Então, ó, vamos somar esse estresse. Agora eu peguei um orçamento mais barato de um sujeito que vai fazer 5, 6 cirurgias no dia. O tempo vai passando, lembra, você está em jejum, você está delicado, porque cirurgia plástica pode correr um outro risco, então você também não está 100% com a guarda baixa, tua família está guardando uma notícia, você está num ambiente que você não controla, é um hospital. Muitas vezes você nem sabe como que vai ser o quarto lá, a recepção, se vai ser confortável ou não, talvez vai passar o dia. Imagina, dá meio-dia, você já não tomou café, você quer almoçar. Só que você não vai poder comer. Você tá ali, parada, num ambiente desconfortável. E os seus parentes já mandando, ei, já fez a cirurgia, já tá ou não? E aquilo começa a estressar. Dá 2 da tarde, não. Dá 4 da tarde, dá 5 da tarde, você já não tá aguentando mais. Aquilo que era pra ser o dia da tua vida se tornou um caos, você já entra na cirurgia estressada. Agora vamos olhar pro médico. Aí você olha pra cara dele e você fala, poxa, ele tá cansado. Talvez não dormiu bem, mas o principal, ele fez 4, 5 cirurgias no dia. Tudo isso, eu começo a falar, não tem como a pessoa não começar a imaginar. Se eu te falar agora, pense em uma laranja azul. Você pensou na laranja azul, entendeu? Não é possível. Os nossos ouvidos são praticamente a janela, né, da mente, junto com os olhos. Então, eu pensei. Uma das características fortes da venda é eu pintar o quadro do futuro. E ao pintar o quadro do futuro, eu preciso aprender a pintar ele. Eu vou narrando o passo a passo, ela vai se imaginando, eu consigo pintar esse quadro do futuro de maneira negativa e depois da positiva. Agora imagina, você chegando com hora marcada, cirurgião 9 da manhã começando, dormiu bem, tá disposto, cirurgia, meio-dia já terminou, tua família, antes de almoçar já tem notícia, Você começa a se imaginar. Eu falei a mesma coisa, de maneira técnica, agora narrando. Eu tinha falado técnico. Tecnicamente, ó, o médico faz 5 cirurgias. Não, cara. Então, o processo de venda, quanto mais eu aprender a trazer esses elementos, pintar o quadro do futuro, né? Fazer a pessoa imaginar ela sendo conduzida, é importante. Então, o Hilário usa muito bem isso, Hilário. Você trouxe esse processo de venda. Só que chega aquela hora que seus colegas travam. Qual foi a cirurgia de maior valor que você já conseguiu negociar com o paciente? Por exemplo, se é 50, 40, 30, 70 mil, qual foi que você falou, Vitor? Eu já fechei uma cirurgia desse valor. Foi de 75. 75 mil. Tem gente que trava na hora de falar, olha, isso aqui custa 75 mil. Hoje é você que fala? Eu falo, e aí depois a forma que ela quer escolher de pagamento vai falar com a minha comercial 2. É o que eu sugiro. O médico apresenta, comercial 2 negocia. Como é que você se desconstruiu para chegar a valores cada vez mais altos? O que você precisou aprender? O que você precisou mudar a mentalidade? Realmente, assim, você vai vendo que as cirurgias vão somando, claro, que era uma cirurgia com várias etapas, né? Uma cirurgia grande. Agora, a gente já vai colocando tudo que vai estar incluído, né? Ela vai estar fazendo um tempo único, vários procedimentos. Ela não vai perder daqui a 6 meses, 1 ano, tá fazendo outro procedimento. Então ela e a soma de procedimentos também a gente tem uma condição especial melhor de estar fazendo procedimentos juntos. Então, se ela fizesse cada uma em separado, o valor ia ficar mais cheio. Então, para já chegar nesse valor de várias cirurgias que ela teve, claro que a venda de um produto assim mais caro não é
toda hora. É mais comum você vender o produto em subprodutos, né? Então, tipo, em vez dela fazer mama, abdômen, costa, lipo, daí ela faz só o abdômen. Mas ela tem a opção cirúrgica, né? Então, tipo, se ela quer vir naquele, ela vai ter o valor daquela unidade. Então, ela tem essa opção de querer poder fazer tudo. Não que todas as cirurgias vão ser esse preço, né? Mas a construção disso pode ocorrer. E ela não, ela já confia, essa paciente em especial, ela já tinha feito 2 outras cirurgias comigo anos antes, então ela já vinha que pensou em cirurgião, ela, alguém da família, o plástico da família sou eu que faço, eu que sempre é doutor Hilário, doutor Hilário. Falei, então, né, e assim, mesmo que ela já era paciente nossa, já tinha uma condição especial melhor para quem já fez uma cirurgia com a gente, e ainda, né, o desconto de cirurgias associadas também é um incentivo, apesar da soma de todas serem maiores, né? Mas eu lembro quando as cirurgias, eu pego assim, às vezes paciente minha que vem para reoperar de 2007, 2010, o preço de uma prótese, quanto era aí? Meu Deus! Quanto era? Olha, era, sei lá, 3 mil, 4 mil, tudo, sei lá, lá no começo, assim. Ou o nosso dinheiro tá perdendo valor, ou as próteses. Cara, Nosso dinheiro tá perdendo. então, assim, tipo, muito, né, claro, daí você pega e você comentou, né, da meta de crescimento. Se você colocar que você quer subir 10%, você não subiu nada. A inflação comeu. comeu. Então, você tem o hospital, todo ano, sobe o orçamento, né, porque o funcionário subiu, tudo subiu. E aí, eu tive a filosofia de que no que o hospital sobe, a gente também sobe. Porque eles subiram, por quê? Porque os insumos ficaram mais caros, o funcionário ficou mais caro. E aí, por que eu vou manter o mesmo orçamento do ano anterior, né? Então, inclusive, essa mudança de orçamento, com as mudanças de salário que ocorrem sempre em maio para junho, aí o hospital muda 1º de junho. E daí é um grande gatilho que maio, que é um mês baixo, para mim é um mês top, porque todas querem pegar o orçamento antes da subida. Então, a gente já criou mais uma escassez em maio. Isso é muito bom. Que era um mês baixo. Ou seja, se tem algum acontecimento externo que influencia no seu negócio, ele pode, num primeiro momento, parecer que é algo negativo, só que, na verdade, se eu usar ele como escassez e falar com a minha paciente, olha, em junho tem o aumento padrão aqui do valor dos hospitais, logo sua cirurgia que era X ia virar X, ia virar Y. O que você acha da gente já fazer para a gente conseguir garantir esse orçamento? Ou seja, nem tudo que é negativo, basta eu saber usar a narrativa certa. Muito bom. E, Hilário, quando você falou de poder de compra, né? Porque isso mais nada do que o dinheiro perder o seu poder de compra. A prótese que era 3 mil, hoje vira 30, vira 20. Legal. Minha esposa começou a dar plantão no hospital, quando ela estava assim, recém-formada, no hospital municipal aqui, em 2013. Em 2013 ela recebia lá o valor de plantão dela. Tipo, R$900, um exemplo. Eis que de 2013, nós estamos em 2025 para 26, a gente está falando aí de 12 anos, praticamente. 12 anos. Recentemente, teve aniversário de uma filha nossa e foi alguns colegas dela de vários serviços, da vida, de várias áreas. 2 deles ainda estavam nesse hospital. Estavam lá. Não, como você tá? Não, eu já tô lá 2 dias, ainda tô lá no mesmo dia, tá legal. E aí foi perguntado ali qual tá o valor do plantão. Se eu te falar uma coisa, em 12 anos, o valor do plantão aumentou R$100. Nossa. Nesse hospital. Agora, qual o poder de compra desse médico em 2014, em 2012, 13, e o poder de compra dele em 2025 com R$100 a mais? Eu vou além, não só no plantão, mas claro que a medicina, a plástica ainda
A minha esposa, ela brinca que eu vivo num mundo à parte, Parte, eu ia te falar. porque eu trato com a medicina privada. Sim. Agora, apesar da gente ter ainda o convênio, né, lá em Curitiba, a Unimed é forte, eu sei que você fala já do convênio, mas ela me traz o paciente que vai fazer o protocolo da cirurgia. Então, a gente, claro que a paciente quer marcar uma consulta comigo semana que vem, tem que ter o espaço para ela agendar uma particular. Sim. Agora, a da Unimed, ela tem uma certa escassez, porque eu tenho os horários das pacientes particulares. Então, mas a gente tenta, né, encaixar e tal, e não ter essa fila longa, né? Tipo, tem que ter Isso, é. consulta para um mês, senão ela vai operar. Não, vai operar conta, né? Então, aí a medicina privada, ainda, lógico, né, bem trabalhada para qualquer área, vai ser um diferencial do que a de convênio e tal. Mas a minha esposa, ela faz o ecocardio e ela acho que está há uns 10 anos com A mesma tabela. a mesma tabela que o convênio paga para o exame e o poder de compra dela justamente 10 anos o poder de compra dela, no mínimo, 3 vezes menos. É, 3 vezes menos. é. 1/3 do que ela tinha. Então, é complicado. Vai demorar três vezes mais para adquirir o mesmo bem que ela adquiriu no passado. Lá tem um momento aqui no podcast que a gente instituiu, que é o momento consultoria. É o como que o Vitor pode te ajudar. Seja gestão, comercial, marketing, algum problema, alguma coisa que te vem à cabeça. E nessa pergunta, como eu pego de surpresa o médico, eu falo bastante para você ir pensando no que você vai falar. Então, não presta muita atenção no que eu vou falando agora, não vai pensando no que você vai perguntar. Então, é o momento consultoria, que você traz algum problema e eu te ajudo aqui em pouco tempo. Como é que eu posso te ajudar, Hilário? O que você pode trazer para mim para eu te trazer algum insight? O grande comentário no grupo que tem dos alunos mentorados sempre é a criação do protocolo. Certo. Aí, claro, eu já querendo ser o executor, a gente faz algumas coisas, mas eu estou querendo fazer esse protocolo, eventualmente a expansão, ou colocar presencial ou online, agregar, que a gente já colocou a enfermeira que vai lá dar o primeiro banho, ensinar o curativo, o dreno e tal, já está incluído no valor cirúrgico, né? Que eu costumo, até o 6º mês, seguir as pacientes, que daí ela está completa e pronta, Certo. né? Agora, junto, criando ela em fases, como você recomenda, pensando em já ter a psicóloga, Certo. tanto Pré. essa paciente que eu reoperei, que deu hematoma, uma paciente jovem de prótese, ela vai casar em abril. Então, imagina, totalmente compreensível a insegurança dela com a presença da prótese. Sim. Porque, né, primeiro pela dor que sofreu para reoperar, mas uma coisa que, tipo, ocorreu, algum esforcinho, alguma coisa, ou alguma medicação que teve um sangramento. Aí, e ela já com uma semana de reoperada, na sexta noite me mandou uma mensagem, eu acho que eu estava jantando e tal, não vi a mensagem, daí logo em seguida ligou. Daí, né, a ligação, né, você já vê. Daí eu falei, olha, o que aconteceu e tal, e ela com a voz chorosa e tal, não, desculpa, posso falar agora? Eu falei, claro, fala. Daí parei, né, e aí eu falei, olha, eu vou falar com a nossa psicóloga para ela conversar com você. Mas eu não tinha instituído ainda para todas fazerem uma avaliação com a psicóloga. Então, é algo assim que eu vi que eu senti na pele que, puxa, se ela já tivesse passado uma preparação antes com a psicóloga, seria mais interessante. Daí, nisso, muitas pacientes não operam porque não estão no peso legal. Daí eu falo assim, olha, tem que emagrecer. Daí eu não faço, não prescrevo emagrecimento, não, Sei. eu acho que de repente trazer a colega, uma endócrino que vá fazer essa parte, ou ter a nutricionista prévia para ajudar, a fisioterapeuta já colocar ela incluída também, né? Então,
é isso que agora eu tô nessa fase de Maravilha. de aprimorar para fazer. Muito bom. E Lara, a primeira coisa, tem dois tipos de protocolo que a gente pode criar. Protocolo de jornada ou protocolo de ciclo. Qual a diferença dos dois? Imagina a cirurgia plástica. Quando eu penso em protocolo de ciclo, é algo que eu vou falar, olha, minha cirurgia... Então você tem sua cirurgia, você está lá no bloco, fez a cirurgia. Obviamente que existe um esforço e ações pré-cirúrgico e pós-cirúrgica, não tem? Tem o basal. Como é que é um pré-cirúrgico? Então, vai ter a consulta sua pré-cirúrgica, muito provavelmente. Eu vou ter que fazer uma consulta com o anestesista. Vou talvez até com o cardiologista fazer... Bom, tem todo ali um pré, não tem? Assim como tem um pós. Talvez um pós é as suas consultas pós, tem a fisioterapia. Bom, tem ali. Tirar ponto, tem tudo aquilo que a gente sabe. Quando a gente pensa em protocolos de ciclo, eu penso só nessa minha cirurgia, no ciclo dela como um todo. Então, olha, meu paciente que vai operar comigo. Então, vou adicionar como você trouxe. Vou trazer um psicólogo para falar com ela aqui antes. Já vou trazer, talvez, uma nutricionista para desinflamar, porque tem sim, a alimentação está totalmente ligada. Se a gente for agora almoçar e a gente começar a tomar chopp, e eu vou fazer uma cirurgia amanhã, talvez você vai olhar para mim, poxa vida, aí me ferrou. Agora não. Se eu tiver naquela última semana, ou naquelas 2 últimas semanas da cirurgia, eu dar um sprint ali de uma boa alimentação, provavelmente para cicatrização, para o inchaço, até para a tua condução técnica da cirurgia é melhor, né? Então, esse tipo de protocolo, que ele é protocolo de ciclo, é quando eu penso, tem a minha cirurgia, ela está aqui no centro, a gente chama ela de D0, só que tem um D-14, D-20, tudo que eu posso agregar antes e o que eu agrego depois. Essa é a de ciclo. Existe um outro tipo de protocolo que é jornada. Protocolo de jornada é o seguinte, imagina que a cirurgia você vai continuar fazendo do jeito que você faz, só que você pensa na jornada. Depois que eu faço a cirurgia nessas pacientes, na maioria, por exemplo, faço lipo. Depois que eu faço lipo, a partir do 2º mês, ela quer também começar a ganhar massa magra para a perna dela também ficar definida, ou para o abdômen ficar definido, ou perder alguma gordura no braço, então vou começar a emagrecer. Por exemplo, quando eu penso em protocolo de jornada, eu faço cirurgia reparadora nessa paciente. Logo, essa paciente, que ela é pós-bariátrica, eu faço a reparadora. Ela ainda vai continuar com o rosto cadavérico. Aí eu vou entrar com preenchimento ou tecnologias de sustentação para que a face dela acompanhe também o corpo dela. Ou seja, eu estou pensando nessa paciente no próximo estágio dela, a jornada. Então, ela está num degrau, qual que é o próximo que ela precisa? Ou eu estou pensando no ciclo. A primeira coisa a gente tem que entender, se eu vou criar um protocolo para ciclo ou um protocolo para jornada. O que está hoje tirando sono ou deixando dinheiro na mesa é o fato de que eu poderia agregar mais valor na minha cirurgia, é o protocolo de ciclo. Então eu vou pensar no ciclo todo, vender um protocolo de ciclo. Ou eu estou deixando dinheiro na mesa porque eu estou operando, eu já estou cobrando caro, tá legal, ou no preço justo tá interessante. Só que a maioria dos pacientes que operam comigo, logo depois eles vão para nutrólogo, eles vão para dermato, e eu poderia ter isso aqui dentro. Entendeu? Então a primeira coisa é ter essa definição. Se eu quero algo para ciclo ou se eu quero algo para jornada. Eu tendo essa definição, depois eu entender quais são os agentes que vão cumprir ou essa próxima etapa ou dentro da minha cirurgia. Sejam serviços, tecnologias ou pessoas. Certo? Do que eu te falei, ciclo ou jornada, o que você acha que hoje você poderia plugar mais rápido? Eu acho que talvez a jornada seja algo fácil de colocar com esses profissionais extras. Agora, a parte de ciclo, nessa parte, também é algo... ela é rápida também, né? Porque é mais curta também. Os dois não são excludentes, você pode ter os dois. É. Você pode ter os dois. Você fala assim, primeiro coloque os canhões para um adversário, eu quero ter o de ciclo. Na hora que eu conseguir derrubar ele, agora eu vou não tentar colocar o mesmo canhão tentando acertar dois alvos diferentes. Vocês viram? Então a primeira coisa é a gente ter esse entendimento. Se é ciclo ou se é jornada. Eu tendo esse entendimento, por exemplo, vamos supor que seja ciclo, que a gente está falando aqui. Vamos olhar a tua cirurgia como D0 e vamos olhar o que seria ideal. Para uma paciente ter uma melhor desenvoltura na cirurgia, ela precisa estar bem mentalmente, ela precisa estar bem fisicamente, certo? Ela precisa estar bem, muito provavelmente, além de todos esses aspectos, provavelmente essa paciente ela vai ter que estar não só fisicamente, psicologicamente bem, mas ela também vai ter que estar financeiramente bem. Então, dentro da sua cirurgia, dentro dessa sua visão de protocolo, você pode ir até longe, desde pensar em colocar psicólogo, ou colocar nutricionista para a questão de inchaço, para a questão de cicatrização, para a questão
de vários outros aspectos, mas você pode colocar até, olha, na minha cirurgia tem um negócio diferente, nós vamos te operar só daqui 3 meses e tem um consultor financeiro que te ajuda a criar essa realidade com você. Então tudo dá para entrar, Sim. se a gente for ver. Dá para eu ter tudo ali no meio. Então a gente cria esses pontos. Aí vamos pro pós. Então, essa paciente, depois que ela fez a cirurgia, como que ela deveria se alimentar? Mais uma vez, o mental dela deveria estar como? Será que ela tem que ter um perda de peso junto com isso? Então posso colocar um nutricionista ou nutrólogo ali junto? Será que eu tenho que colocar agora um fisioterapeuta ou educador físico para, olha, eu vou te operar, você vai fazer o abdômen. Olha só, eu já ensinei isso para cirurgião plástico. Você vai fazer o abdômen comigo. Daqui 2 meses eu te libero para fazer atividade física. Obviamente moderada. Você vai fazer essa atividade física. Na minha cirurgia, leva, é protocolo de ciclo. Na minha cirurgia, ela tem um valor agregado maior, por quê? Porque eu tenho um preparador físico, sujeito bom, assim, dou toda a capivara dele. Nós fizemos um estudo e a gente sabe totalmente como lidar com os exercícios corretos para não acontecer nada de ruim com o seu abdômen. Por quê? Se você primeiro fizer a academia sozinha, ou pegar qualquer personal trainer que não está preparado para um pós-cirúrgico de lipo, pode dar ruim. Então, o meu protocolo não adianta só fazer a cirurgia, você vai precisar se exercitar. 3 meses depois da cirurgia, entra o nosso personal, que ele tem 10 sessões com ele, cada sessão ele tem um objetivo, que é para fortalecer e dar tônus agora muscular nisso que a gente fez. Todo esse protocolo entre pré-cirúrgico, cirurgia e o profissional, aí é ciclo, tá vendo? Ele custa o valor X. Porque a grande diferença, quando eu falo pra gente fazer protocolo, não é a gente vender aquilo que ele encontra na rua. Você vai falar, não, doutor, entendi. Então você está colocando um personal, mas eu priei a personal, minha amiga, então eu faço com ela. Não, é um personal que sabe lidar com pós-cirúrgico de lipoaspiração. É diferente. Quantos personagens 3 no Brasil sabem lidar com isso? Agora, eu preciso achar o que sabe lidar? Não, que eu preciso achar um cara que queira trabalhar com isso, que a gente vai olhar onde tem estudo científico nisso, nós vamos treinar, vamos criar umas amostragens, umas hipóteses e vamos começar a fazer. Entendeu? Então, isso é um protocolo de ciclo. Já se eu for fazer o protocolo de jornada, o que o Hilário vai fazer? Poxa, já vai começar com essa conversa com a paciente. Olha, nós vamos fazer a cirurgia aqui, vamos fazer, por exemplo, prótese Vamos fazer prótese. Só que para você ter um bom resultado, não adianta eu projetar, ainda mais se eu for fazer uma prótese de perfil alto, não adianta só projetar o seu seio, que eu sei que daqui 6 meses, essa mesma angústia que você tem hoje, você vai continuar. Por quê? Eu sempre falo, seio ou colo e cintura precisam estar uniformes. Então eu projeto o seio no mesmo momento que eu diminuo a cintura. No próximo estágio, quando eu estiver aqui, na próxima fase, nós vamos entrar com um processo de emagrecimento e criação de massa magra. Você afinar sua cintura e aí projetar esse corpo que você sempre quis. Só que a gente só vai conversar depois que fizer a cirurgia. Aí faz, quando ela voltar a falar. Então agora eu vou te encaminhar pro doutor tal ou alguém no seu time, que ele vai agora tratar durante os próximos 3 meses o processo de emagrecimento e criação de massa muscular na sua cintura. Pra gente, o colo projetado, a cintura fina, essa é o corpo do teu sonho. Aí eu tô criando jornada, é a próxima fase, entendeu dela? Eu acredito que o primeiro estágio se eu tenho um grupo de pacientes já grande que eu operei, no teu caso eu já preciso ter essa máquina para a segunda fase, a jornada. Por quê? Porque eu posso fazer repescagem desses pacientes. Eu coloquei prótese em você, eu fiz sua lipo, mas o rosto e o emagrecimento, legal. O mais rápido de fazer já é o de ciclo. Porque eu olho para minha cirurgia e falo, eu coloco uma psicóloga aqui, coloco alguém aqui e monto. Mas essa é a visão. Não sei se ficou claro para você. É escolher uma e colocar os canhões para bater ela. Ponto. E aí depois o como fazer, a gente tá aqui para ajudar. Sim. Bora lá. Meu caro, olha só, 1 hora que a gente tá conversando. Seguinte, Hilário, eu nunca termino um podcast. Quem termina é sempre convidado. Eu já me despeço de você que é médico, que tá aqui, que passou essa 1 hora muito gostosa aqui com a gente, conheceu a história do Hilário, conheceu a minha história e que pôde entender os meandros que se passa de uma jornada de carreira, que isso é muito importante. Hilário, pra gente terminar esse episódio, são 2 coisas. A primeira delas, aliás, vão ser 3. Dentro de toda a história que você contou, teve algum caso com algum paciente, alguma história que te vem que você pode falar, poxa, Vitor, nesses 25 anos de cirurgia plástica, eu já me emocionei algumas vezes e eu lembro de ter me emocionado
nessa situação. Teve alguma? E aí, essa é a primeira pergunta. Então vamos responder ela, depois nós vamos para as duas últimas. É assim, eu acho que desde a faculdade tinha foto minha lá, agora, colação de grau, não sei o quê. Sempre fui emotivo, chorão. Então, e até hoje, né, a paciente tem uma vida, tem uma história e comove a gente, né? A gente entra, primeiro que a gente participou do sonho dela e teve uma paciente em especial, recente, que ela emagreceu muito e tinha o que a gente chama abdômen avental, ia quase até a metade da coxa a barriga dela. Daí, uma cirurgia que ela tinha feito, uma bariátrica e com um corte aqui, então com certeza foi o maior abdômen que eu iria operar até então, né, para saber se ela iria operar comigo ou não. Daí a gente pede os exames, tudo, então ela foi. E aí fechou, operamos, né? E eu fui passar da alta no dia seguinte e ela muito emocionada, feliz, né? Porque eu sempre mostro a foto, nossa, olha como que tava aqui e o que a gente conseguiu entregar de resultado, né? Daí ela começou a aguar o olho, daí eu falei, ai, o que aconteceu, né? Que a senhora tá com o olho aguado? Daí eu tô feliz de ter operado e sabe por que eu operei com o doutor? Eu falei, por que então? Me conte. Porque meu filho falou que pela cirurgia que eu ia fazer com o doutor, tinha médico que cobrava metade. Aí eu falei, puxa vida, e ainda assim a senhora veio e fez comigo. Aí ela, porque na hora que ele falou isso, eu falei, é a minha vida que importa, de eu estar fazendo com você, né? Então, ela escolher a gente e a vida dela, né? Então, a gente lembra da história e conta às vezes, e não pelo valor, pelo dinheiro, né? Mas é uma coisa assim da gente ser reconhecido pelo nosso trabalho, né? Então isso para mim, ela falar isso e aguar o olho, aí eu ago junto, né? Porque é uma situação que isso não tem preço, não tem o que pague isso. No final é sobre isso, né? É sobre... É sobre isso. É lidar com vidas, com sonhos e a gente não pode dar preço no sonho de ninguém, não. Muito bom. Pra gente encerrar, então, aqui, você vai encerrar esse podcast. São duas coisas. A primeira, se você pudesse dar um insight, uma dica, alguma coisa para seus colegas que estão ainda perdidos na vida, o que você falaria? Meu amigo, faz isso, faz aquilo. E afinal hipoteticamente, você vai aparecer no celular de todos os seus colegas médicos do Brasil. 600 mil médicos vão pegar o celular agora, apareceu o Hilário, vão falar, o que sujeito tá fazendo aqui? E você vai poder falar alguma coisa para ele, pode ser algo alarmante, olha, cuidado com isso aqui, pode ser algo positivo, pode ser negativo, você vai dar um recado final para seus colegas. Então, você vai dar um insight, uma dica e depois um recado final. Uau! Essa tua pergunta final sempre é assim, eu acho que não tenha medo de empreender e estruture de ter um profissional, um comercial 1, um comercial 2, saber um pouco dessas etapas. Às vezes, o médico começando, ele não vai querer, não posso gastar com isso, agora não dá e tal, mas na medida do possível, né, que nem você comenta nas aulas, que, puxa, a pessoa ali presencial vai dar muito mais o sangue e a camisa do que remoto. Então, e aí depois você dá o treinamento para a tua equipe, de você sentar junto, né? Que você também falou, olha, ela tem que saber todas as tuas cirurgias, tem que assistir cirurgia com você, tem que assistir consulta com você. Então, a gente voltou e fazendo isso e levando, né? Isso é ensinamento que ela vai falar na prática, né? A minha comercial 2, eu operei ela e ela conta, mas eu passei por isso, olha, você já pega, prepara umas marmitas, porque você não vai poder cozinhar, então, sabe, umas dicas extra que ela viveu, que ela presenciou. Então, isso, né, o teu produto poder também
ser feito em alguém da tua clínica, né? Isso ajuda. E a principal, assim, que a gente não fazia e começamos depois, né, com assistindo tuas aulas, tudo, é a terceira pessoa. Tipo, que aí a gente começou com a Social Seller. Então, é assim, procure profissionais bons que vistam a camisa e que sejam parceiros, né? E aí a gente fazia uma reunião semanal e você falou, não, é reuniãozinha diária, te manda no final do dia no WhatsApp, como quantas consultas vieram, quantas confirmaram, como que tá. E aí a gente, além do que a gente, né, médico não faz quase nada, né? Faz um monte de coisa. E aí, além de, você tem que ter um tempo, o que eu não tinha, pegar um dia da semana lá, um período, é teu de gestão. Você, pô, encontra a segunda tarde que é mais calma, a sexta tarde, ou a quarta de manhã, tem o teu tempo para o exercício, para a tua dieta, família, mas ali é tua empresa, é tua gestão. Então, como que você não tem um dia para você fazer teus números e você ver, né? Então, a gente agora instituiu isso e para quem não faz, médico vai só no... Chega ali 5 minutos antes da consulta, já estou chegando, oi, oi, botando jaleco e correndo. Não, prepara, né? Como que é hoje? Você mesmo falou, né? Como que você não sabe o que nós vamos atender hoje? Já está tudo, né? Já, se tá para o dia é porque já está confirmado, obviamente, né? Mas o que vai ser hoje? Puxa vida, essa paciente não fez por quê? Vamos atrás, vamos conversar. Traz os problemas na reunião semanal, o que teve, né? Então, achar um buraco na tua agenda é fundamental para você querer melhorar e crescer. Eu acho que fica a melhor dica disso. E no final das contas, vai falar para seus colegas, joga tênis ou não? Joga tênis, vai jogar tênis e tem que achar o tempo para tua musculação, para bike, para família. Tem tempo para tudo, é só organizar, né?